Então, bom dia àqueles que ainda não cumprimentei. Hoje eu gostaria de vos contar a história de um homem com cerca de 40 anos. Este homem foi afetado durante toda a sua vida por uma deficiência que lhe impedia de viver uma vida normal. O seu problema na perna retirou-lhe qualquer perspectiva de vida. A sua vida estava condenada, não tinha esperanças numa carreira profissional, a sua vida social era extremamente limitada pela sua condição física. Na altura em que este homem viveu, não havia ajuda do Estado para pessoas com este tipo de limitações. Não existiam associações de cariz social como temos hoje em dia, que procuravam providenciar algum tipo de solução para este tipo de pessoas. E ao fim de 40 anos, este homem já tinha perdido a esperança de mudar de vida. Talvez nos anos da sua adolescência, nos anos da sua juventude, com o inconformismo típico desta idade, talvez ele ainda sonhasse com uma vida diferente. Mas aos 40 anos, a vida já lhe tinha ensinado o suficiente que não vale a pena sonhar. Este tipo de ilusões só aumentavam a frustração. A vida é o que é. Pedir esmola num lugar onde havia uma grande concentração de pessoas era a única hipótese que este homem tinha de sobreviver. Mas a falta de esperança não se apoderou apenas deste homem, mas apoderou-se também de todos aqueles que cruzavam com este pedinte todos os dias, porque achavam que isto fazia parte da lei da vida. Certamente ele fez alguma coisa para merecer isto. De que forma é que este homem ofendeu a Deus para merecer este tipo de castigo? Será que ele fez algo de errado e Deus virou-lhe as costas? Que erros os seus pais cometeram para que este filho sofresse desta forma? Será que ele estava debaixo da influência de um espírito mau e por isso teria que viver com esta deficiência? E estas interrogações estavam diariamente na cabeça das pessoas que se cruzavam com este senhor. As respostas possíveis não traziam muita esperança. A única solução que este homem tinha para mudar de vida era um milagre da parte de Deus. E enquanto isso não acontecia, e o mais provável é que isso não fosse acontecer, este homem deveria conformar-se e agradecer a ajuda de quem o colocava diariamente na porta de um edifício religioso para pedir esmolas. Afinal, este era o melhor sítio da cidade para uma pessoa que dependia da boa vontade do seu próximo. Vamos abrir no livro de Atos, no capítulo 3. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. E vamos abrir no capítulo 3 e ler com maior detalhe a história deste homem. Já todos encontraram? Então eu vou ler. Uma vez, Pedro e João iam para o templo para a oração das 3 horas da tarde. E era ali levado todos os dias um homem coxo de nascença e colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que por ali entravam. Quando ele viu Pedro e João a entrarem, pediu uma esmola. Eles fixaram os olhos nele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem olhou para eles pensando que ia receber alguma coisa. Então Pedro disse-lhe: "Não tenho prata nem ouro, mas vou dar-te aquilo que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo, levanta-te e anda." Pedro depois pegou na mão direita do homem e ajudou a levantar-se. Nesse mesmo instante, os pés e os artelhos ficaram fortes e ele pôs-se de pé num salto e começou a andar. Entrou com eles no templo caminhando, saltando, agradecendo a Deus. Toda a gente o viu andar e a louvar a Deus. Reconheceram
que era o mesmo que costumava estar sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. O homem que tinha sido curado não largava Pedro e João, e toda a gente, cheia de espanto, correu para onde eles estavam, na parte do templo chamada Pórtico de Salomão. Quando Pedro viu aquilo, falou assim ao povo: Israelitas, por que estão assim tão admirados e por que olham para nós dessa maneira? Julgam que foi pelo nosso próprio poder ou pela nossa piedade que nós fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus dos nossos antepassados, quis assim glorificar o teu servo Jesus, aqueles que vocês entregaram às autoridades. E quando Pilatos o quis soltar, recusaram. Recusaram aquele que era o santo, o justo, e pediram liberdade para um criminoso. Desse modo, mataram a quem dá a vida. Mas Deus ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Foi a fé no poder de Jesus que deu forças a este homem, que aqui vêem e bem conhecem. Essa fé em Jesus curou completamente, como todos estão a ver. Eu sei, irmãos, que tanto vocês como os vossos chefes o fizeram por ignorância. Mas cumpriu-se desse modo aquilo que Deus já antes tinha dito pela boca de todos os profetas, que o seu Messias tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e mudem de vida, para que Deus vos perdoe dos pecados. Desse modo, o Senhor vos dará dias de paz e vos enviará Jesus, o Messias, conforme tinha planeado, a pensar em vós. Jesus, por agora, terá de ficar no céu, até que chegue o tempo de renovar todas as coisas, conforme Deus mandou dizer há muito tempo pelos seus santos profetas. Com efeito, Moisés disse: O Senhor, Deus, há de fazer aparecer dentre vós um profeta semelhante a mim. Há de prestar atenção a tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será excluído do povo de Israel. E também todos os profetas desde Samuel em diante anunciaram que se ia passar nos tempos de hoje. As promessas que Deus fez por intermédio dos profetas são para vosso benefício, e assim participam da aliança que Deus fez com os vossos antepassados. Quando disse a Abraão: todos os povos do mundo serão abençoados por meio da tua descendência. Deus, depois de ressuscitar o seu servo, enviou primeiramente a vós para vos abençoar e afastar do mal que fazem. Vamos orar. Deus Pai, quero-te pedir para que tu possas realmente conduzir este tempo, Senhor. Pai, enquanto ouvimos estas palavras, Pai, tu possas falar ao nosso coração. Pai, que durante estes próximos minutos, Pai, possamos realmente estar atentos a pensar naquilo que tu queres falar conosco. Não estarmos a pensar no próximo, que esta pregação seria bom para aquela pessoa que não veio, mas que neste momento possamos ser nós e tu. Pai, te oro para que este não seja um tempo apenas onde vamos receber informação, onde vamos aprender mais algumas coisas, que não seja meramente teoria, mas que tu possas incendiar o nosso coração, Senhor. Possas mudar a nossa mente. Pai, possas produzir transformação, a transformação que só o teu Santo Espírito pode operar. No nome de Jesus. Amém. No meio de muitas pessoas que se deslocavam àquele edifício religioso para as cerimónias, Pedro e João também se cruzam com este homem. Pedro e João tinham sido seguidores de Jesus. E durante 3 anos eles viram Jesus operar vários milagres. Viram Jesus a andar sobre as águas. Viram Jesus a multiplicar pães e peixes. Viram Jesus a curar imensas pessoas. Mas eles agora estavam numa fase diferente da sua vida. Jesus disse que após a sua morte, que após a sua ressurreição, ele iria voltar aos céus e que o Espírito de Deus iria acompanhar os seus discípulos, os seus seguidores.
e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, iria guiar todos aqueles que confiam em Jesus. Iria auxiliá-los no seu crescimento espiritual, mas também iria enchê-los com poder para que eles falassem e testemunhassem acerca deste mesmo Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que estaria com os seus seguidores todos os dias no cumprimento desta missão. Não de uma forma pessoal, como tinha estado antes da sua morte, mas agora indiretamente através do Espírito de Deus. E Pedro e João dizem a este homem: olha para nós. E este homem pensa que iria receber algumas moedas porque era isto que toda a gente fazia com ele. Mas Pedro acaba com as esperanças deste homem ao dizer que não tinha nem prata nem ouro. E Pedro diz: levanta-te e anda. E neste mesmo instante, os seus pés ficaram fortes, os seus ligamentos ficaram restabelecidos. Este homem começa a andar, começa a saltar, entra no edifício religioso a dizer bem acerca de Deus. E todos os que estavam ali presentes sabiam da condição daquele homem. Era conhecido toda a gente que ele tinha uma deficiência de nascença. Era um milagre de Deus. Não havia como contrariar este facto. A única hipótese que este homem tinha de sair daquela condição de miséria era exatamente isto que tinha acabado de acontecer. Afinal, havia um Deus acima das leis da vida. Um Deus capaz de contrariar o destino de um aleijado. Um Deus que não estava condicionado a agir na normalidade. No momento em que eles têm a atenção deste homem, João e Pedro oram por algo que só Deus podia fazer. Era muito mais fácil entregar algumas moedas e ajudar desta forma alguém em necessidade. Porque nós controlamos aquilo que nós temos na carteira. E cabe-nos a nós dar ou não dar. Mas quando nós oramos para que uma pessoa seja curada, para que uma pessoa volte a ter emprego, não está nas nossas mãos a concretização deste pedido. Uma senhora indiana, já bastante idosa, chegou ao aeroporto, foi recebida pelas pessoas que estavam a aguardá-la. E enquanto ela caminhava pelo aeroporto, ela reparou num senhor aleijado que estava num canto a pedir esmola. E ela disse aos seus amigos que eram cristãos que gostaria de orar para aquele homem, para que aquele homem fosse curado. E os seus amigos, que eram cristãos, disseram que ela não podia fazer isso, porque no Ocidente as coisas funcionam de forma diferente. O receio de que Deus não opere de acordo com a nossa oração leva-nos muitas vezes a não orar por este tipo de intervenções. E se Deus não responder à minha oração? Será que é vontade de Deus curar esta pessoa? O Rodolfo dizia na semana passada que a indiferença condiciona a nossa compaixão. E da mesma forma, a incredulidade condiciona a nossa oração. Acreditamos em Deus, queremos num Deus que tem todo o poder, mas agimos e oramos como se isto não fosse verdade. Acreditamos que um doente, um desempregado, está nesta condição porque é a lei da vida. E se ele está assim, é porque Deus o quer manter assim. Mas as leis da vida, elas foram criadas por Deus. E elas não estão acima do Deus que as criou. E o milagre acontece precisamente quando Deus decide contrariar estas leis da natureza com um fim em mente. Algum tempo atrás, fui visitar um senhor que mora num bairro aqui perto. E este homem estava... Este homem estava a cozinhar um pedaço de frango que, segundo ele, teria que durar para os próximos 3 dias. Ele não tinha mais comida em casa, estava desempregado há mais de 1 ano e meio. E todos os dias ele ia às obras aqui perto
para tentar encontrar emprego. Ele trabalhava na construção civil. Eu não tinha dinheiro comigo. Aliás, quase nunca tenho. E disse que a única forma que eu tinha para ajudá-lo naquele momento era pedir a Deus por ele. Era orar por ele. Depois da oração, conversámos mais um pouco, despedi-me, fui embora. E passado uns poucos dias, encontrei-me com ele no bairro e ele disse-me que tinha arranjado um emprego. Mas quando ele me contou a novidade, o milagre que tinha acontecido, eu nem associei à oração que eu tinha feito. Foi ele que me disse: obrigado por teres pedido a Deus por mim. Interessante porque este homem, não sendo cristão, ele estava mais atento, estava mais consciente do poder de Deus do que eu que tinha orado por ele. Se Pedro e João tivessem dado algumas moedas àquele homem, eles teriam a ajudar na mesma. Esta história não tem como função de mostrar que as manifestações sobrenaturais de Deus, os milagres, invalidam a compaixão ou os atos de bondade em relação ao próximo. Se eu tivesse dado algum dinheiro àquele senhor para ele comprar comida, eu estaria na mesma a demonstrar o amor de Deus. Mas aquele milagre, em Atos 3, ele foi feito para que a glória, para que o poder de Deus fosse manifesto. Mas todo este milagre, ele está impregnado de compaixão. Pedro e João não oraram apenas por uma necessidade. Eles não oraram apenas para que um problema fosse resolvido. Eles oraram por uma pessoa. Eles olharam aquele homem nos olhos. Não era um ato de bondade sem qualquer significado. Não era um ato frio sem qualquer tipo de relação pessoal. Não foi uma oração sem compaixão. É claro que o objetivo final era que Deus fosse exaltado, fosse conhecido diante daquelas pessoas, mas toda aquela oração ela estava recheada de amor. Depois da intervenção sobrenatural de Deus, Pedro pegou na mão direita deste homem e ajudou a levantar-se. Se fosse apenas uma oração por uma necessidade, este homem podia se ter levantado sozinho, porque o mais difícil já estava feito. Os milagres não excluem os atos de compaixão pelo próximo. Da mesma forma que os atos de compaixão também não invalidam nem substituem os milagres. Os milagres e os atos de compaixão, eles andam de mão dada. As pessoas que estavam naquele espaço ficaram completamente maravilhadas com aquilo que tinham acabado de presenciar. Um homem que era coxo de nascença estava agora a saltar e a andar, e as atenções daquela multidão viraram-se agora para Pedro e para João. Com certeza, estes homens tinham um poder especial para operar maravilhas, para operar milagres como estes que tinham acabado de acontecer. Mas Pedro e João, eles não apenas voltaram o foco para mostrar quem realmente tinha operado este milagre, ou seja, Jesus Cristo, mas Pedro aponta para o trajeto de vida de Jesus Cristo. Aponta para a rejeição pouco antes da morte de Jesus, para a morte em si, para a ressurreição, para a ascensão, ou seja, o facto de Jesus ter subido aos céus para estar novamente com Deus, e para a segunda vinda de Cristo, que irá acontecer nos últimos tempos. Pedro revela que existia uma continuidade entre o Deus do Velho Testamento, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, estas personagens do Velho Testamento, o Deus que tinha libertado o povo do Egito, o Deus que tinha providenciado alimentos para que o povo pudesse persistir na sua caminhada até à Terra Prometida, o Deus que ajudou o povo a conquistar esta mesma terra, que existia uma continuidade entre este Deus Todo-Poderoso e o seu Filho Jesus Cristo. E Pedro então mostra à multidão que eles deveriam arrepender-se dos seus pecados. E aqui, quando estamos a falar de arrependimento dos pecados, não estamos a falar apenas de uma tristeza por um pensamento que nós tivemos e que não devíamos ter. Ou um remorso por uma ação, algo que nós fizemos contra o nosso próximo que nós não devíamos ter feito. Mas estamos a falar aqui de um desejo profundo de mudar de vida.
O milagre tinha libertado aquele homem de uma condição de miséria. As multidões que estavam ali estavam completamente perplexas com aquilo que tinha acabado de acontecer. Mas o milagre em si, ele não apontava para a centralidade da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ele não convenceu ninguém a arrepender-se da sua rebeldia, da sua insubmissão para com Deus. E muito menos levou as pessoas a submeterem a sua vida ao senhorio, ao controle, aos mandamentos do próprio Jesus. E quando Pedro toma a palavra, assume a palavra, ele apresenta quem era Jesus, a relação que este Jesus tem com a nossa própria vida, e muitas pessoas creram naquilo que Pedro estava a dizer. Orar para que Deus manifeste o seu poder através de milagres, de maravilhas, de sinais, não se baseia na lei da tentativa e do erro. Obviamente, a decisão de operar o milagre não está nas minhas mãos. Não é algo que eu controlo. Mas o Deus que opera os milagres é o Deus que eu confio e é o Deus com quem eu me relaciono todos os dias. E quando nós olhamos para as orações por sinais e maravilhas, por milagres, como uma espécie de experiência, quer dizer que automaticamente nós estamos a retirá-la de um contexto maior, que é o relacionamento que nós temos todos os dias com o nosso Deus. Nós fazemos experiências com aquilo que nós não conhecemos. Quando nós temos um aparelho novo em casa, uma máquina de lavar, um telemóvel novo, uma televisão nova, nós carregamos em todos os botões para perceber como é que aquilo funciona, a não ser aqueles que vão ao manual de instruções. Mas este não é o nosso caso. Nós oramos a um Deus que já se deu a conhecer através do seu Filho Jesus Cristo, que já se deu a conhecer por intermédio da sua palavra, que é a Bíblia. E é um Deus que nós estamos a conhecer cada vez melhor. Então, quando nós oramos por milagres, eu estou a orar porque eu tenho compaixão da pessoa que está à minha frente. Porque eu confio que Deus tem poder para mudar aquela situação. E porque eu quero que Deus seja conhecido, seja glorificado através da operação daquele milagre. Agora, Deus pode ter um plano para aquela pessoa que inclua passar por aquela situação de sofrimento e por isso não operar o milagre. Deus não funciona como aquelas máquinas de brindes em que nós colocamos uma moeda e sai uma bola com um presente lá dentro. Deus tem vontade própria. Mas isso não quer dizer que Deus é impotente perante a dificuldade e muito menos que Deus se alegra com o sofrimento humano. Quer dizer apenas que Deus vê mais longe. E que os nossos desejos, por melhores que eles sejam, por mais sinceros que eles sejam, eles não estão alinhados com o entendimento maior que Deus tem daquela situação. Constantemente, multidões iam até aquele espaço religioso, até aquele templo, para ouvir aquilo que Deus tinha feito pelo seu povo. Ouviam histórias do Velho Testamento, a manifestação do poder de Deus ao abrir o Mar Vermelho para que os israelitas pudessem passar. A forma como Deus enviou as pragas para que o povo fosse liberto do Egito. A forma como Deus dirigiu a conquista da terra prometida. A forma como Deus providenciou governantes em toda a história de Israel. No entanto, passavam por aquele homem condenado por uma deficiência física e nem lhes passava pela cabeça que Deus podia operar um milagre para mudar a situação daquele homem. E quando nós lemos as páginas do livro de Atos e estamos a estudar este livro no âmbito da nossa escola dominical, nós vemos que Deus manifestava abundantemente o seu poder através de milagres. Nós não podemos deixar que a incredulidade tome conta de nós. Eu sei que existe uma tendência para excluirmos as ações sobrenaturais de Deus. De agirmos apenas com base naquilo que nós vemos, com base naquilo que nós controlamos. Ouvimos e lemos textos da Bíblia em que Deus opera sinais, opera maravilhas e isso anima-nos na nossa caminhada com Deus. Mas raramente pensamos que Deus deseja manifestar o seu poder
através das nossas orações. Que Deus deseja intervir sobrenaturalmente na vida das pessoas que estão à nossa volta. Pedro e João não fizeram uma oração para experimentar se Deus iria curar ou não curar aquele homem. Deus não era uma realidade distante para aqueles dois discípulos. Eles conheciam o Deus a quem estavam a orar. Eles tinham uma confiança em Deus que não dependia do resultado da sua oração. E desta forma, eles demonstraram compaixão por aquele homem. Sabiam que Deus tinha poder para mudar aquela situação. E desejavam que Deus fosse conhecido por aquelas pessoas através da operação desta cura. Nós vamos ter agora o tempo onde nós vamos celebrar a ceia. Mas antes de entrarmos neste tempo, podíamos reservar uns segundos apenas e termos um tempo individual com Deus. E durante este tempo podemos perguntar a Deus e pedir a Deus que nos mostre até que ponto é que a incredulidade está a ganhar espaço no nosso coração. Até que ponto é que a nossa relação com Deus se transformou em algo distante, impessoal. As vezes em que nós obstruímos a vontade de Deus quando sentimos da parte de Deus, pede a mim por esta pessoa. Porque eu quero fazer algo na vida dela.